Fala, nação! O Fluminense, meus amigos, empatou com o Vitória no Maracanã. E detalhe, se vencesse, podia assumir o segundo lugar na tabela. Mas não, preferiu decepcionar a própria torcida. E sabe o que aconteceu? Os torcedores tricolores ficaram irados. Teve vaia, teve xingamento. Um verdadeiro espetáculo de frustração no Maraca. Enquanto isso, o Mengão só observa. Tranquilo, confiante e, claro, de olho no topo. Eles não sabem se choram, se rezam ou se desligam a TV. E você, torcedor, o que acha? Comenta aqui, compartilha e se inscreve no canal para mais novidades. Samuel volta a jogada ali para John Arias. John Arias com Samuel. Do lado tem Paulo Henrique Ganso. Recebeu, tocou agora para a meia esquerda. Quem tá aqui é o Freitas. Devolve mais atrás, troca passes a equipe do Fluminense. Enquanto o Vitória todo já retornou. Pra você ter uma ideia, o Vitória tá todo atrás. Todo. O Fábio não foi incomodado até agora. Nem vimos a cor de uniforme, não dá nem para confirmar a cor do uniforme dele ainda. Olha a bola ali do Martinelli, pingou, procurando a quina da grande área. Hércules botou mais na direita. John Arias cercado por dois. Samuel, belo toque pro Arias, passou, tentou jogar no meio da área, vai sobrar pro Cano! De cabeça! Gol! Sempre dele! Do artilheiro! La Fábrica! O imparável! O golífero! O cara que mais se alimenta de gols no planeta! A bola procura! John Arias, o rei das assistências, dessa vez contou até com um desvio, a bola subiu, sobrou na cabeça do Cano, botou no canto direito, caiu o primeiro 0, Flu 1-0 pro Vitória. Tabela do Samuel Xavier com Arias, o Arias fez o cruzamento, houve um desvio do Lucas Halter e o Cano não tem nada a ver com isso, fez o cabeceio no canto esquerdo. Melhor, no canto direito do goleiro Lucas Arcanjo, que nada pode fazer. Germancano faz. Fluminense 1, Vitória 0. Resultado justo. Que beleza, hein, Gerson? Aquele toquinho mágico de novo, né? Um toquinho mágico do zagueiro que vira uma assistência e o Cano foi lá e cravou. Teve um toquinho mágico do zagueiro no último jogo lá que o Fluminense conseguiu o gol com o Samuel, né? Que foi também no finalzinho contra o Santos. E dessa vez bate no zagueiro, subiu, chegou na altura certinha pro Cano. Desviou e tirou o primeiro 0. Que beleza! Que beleza! Vai trabalhando o Fluminense pelo lado direito, coladinho lá na leste, a galera tricolor comparecendo em bom número por ali. Aí o Paulo Henrique Ganso, Freitas, aparece do lado esquerdo, soltou para Martinelli. Ainda ele, o moleque de Xerém, Martinelli completando hoje 248 jogos com a camisa tricolor, se isolando na segunda colocação como garoto de Xerém. Mais vezes vestiu a camisa tricolor, ficando atrás somente do goleiro Fernando Henrique. Tá aí o lançamento mais à frente. Fluminense trabalha, Hércules para John Arias. Soltou, bom passe no meio, devolução de letra, Arias no fundo, cruzamento, desvio, a bola tá viva, toque, gol! Se faltava gol no Vitória, não falta mais. Germancano de cabeça, abre o placar pro Fluminense no Maracanã. Numa linda trama pelo lado direito, John Arias com Samuel Xavier de letra. Muita categoria da dupla tricolor, o cruzamento bem desviado, a bola subiu, Cano bem posicionado, o camisa 14 testou pro fundo da rede, fazendo 1 para o Fluminense, 0 para a equipe do Vitória. Cauã Tinoco, o Fluminense é líder. O Fluminense é líder nesse momento, JP, depois de uma jogadaça de John Arias e Samuel Xavier. Samuel em grande fase, devolução de letra para o John Arias. Cruzamento, ela desvia, sobe muito, mas o Germancano muito bem posicionado de cabeça, faz o L duplo e a torcida do Fluminense canta aqui no Maracanã. E é isso, JP.
só faltavam Vitória e Mirassol da Série A. Agora só falta o Mirassol. Agora só falta uma vítima pro Germancano. Fluminense tá na frente, Vitória tentou sair jogando, a lateral pro Flu. Lessa, Flusão na frente. E que belíssimo gol, hein, JP? Que golaço. E por que esse gol saiu? Saiu porque o Hércules estava lá na frente, dando opção, tentando, ajudando o Fluminense a ter superioridade naquele setor direito ali, com o apoio do Ares, do Samuel Xavier. Ele dá o passe, depois do Samuel, um belíssimo passe de letra, é o passe. Não é aquele passe óbvio, é o passe que o defensor não espera, é o passe que quebra a reação da marcação e coloca o Ares numa situação de fazer o cruzamento, e aí a bola sobrou do jeito que ele gosta. Mais uma live pós-jogo, empate amargo, domingo de Páscoa, gosto de derrota na boca, Fluminense 1, Vitória 1. E eu queria aqui, nas minhas primeiras palavras, dizer que esse resultado, ele tem nome e sobrenome. Ele tem nome e sobrenome. Os responsáveis por esse empate vexatório, vergonhoso, porque empatar com Vitória em casa de novo, não ganhar do Vitória de novo, é vergonhoso, é vexatório. Se o Fluminense almeja brigar lá em cima, se o Fluminense almeja brigar por algo a mais nesse Campeonato Brasileiro, ele não pode ficar perdendo pontos para a equipe de menor expressão. Continua sendo Robin Hood. Continua sendo o time Robin Hood. Tira dos fortes para dar para os fracos. Ganha dos gigantes, perde para os pequenos médios. Porra, não dá, né? Não dá, né? Mas esse empate hoje, ele tem nome e sobrenome. Arbitragem lixo, arbitragem vagabunda, deixando de dar um pênalti claríssimo no John Arias. Pênalti claríssimo no John Arias. Ele foi puxado dentro da área. Então a equipe toda de arbitragem, essa vergonha, essa podridão, esse lixo de arbitragem da CBF, que é outro lixo de instituição também. Todo final de semana, todo bendito final de semana, tem uma equipe sendo prejudicada no Campeonato Brasileiro. E os dirigentes do futebol brasileiro não fazem porra nenhuma. Não fazem nada. Na verdade, o que eles fazem é reeleger quem manda nessa merda. É isso que os dirigentes fazem. Bater palma pra incompetente. É isso que eles fazem. É isso que os dirigentes fazem. Reelegem um incompetente que é o chefe dessa arbitragem lixo, energúmena, fedorenta. Fluminense roubado no Maracanã. Primeiro ponto. Segundo ponto. Augustin Canóbio. Eu dei o papo. Eu falei uma vez, eu falei 2 vezes, eu falei 3 vezes. Eu falei 4 vezes, eu falei 5 vezes. Mas os resultadistas, não. Deixa a Paquita lá. Deixa o He-Man lá. Deixa o nosso bonitinho lourinho de olho verde lá. Ele ajuda, André, ele é importante. Falei, ele é importante? Ele é atacante. E ele não consegue criar nada. Nem criar jogada, nem dar um passe decisivo, nem dar um... Nada. Canóbio como atacante é um nada. Fluminense 1-0. Augustin Canóbio. Cara a cara com o goleiro. Caralho! Foi na sua, ali na nossa frente. A bola sobrou praticamente na entrada da pequena área ali. Faz e me abraça. Ele fura. Ele erra. Na pequena área. Caralho, sem goleiro. A minha mãe fazia aquele gol ali. A dona Nilza com problema de artrose nos 2 joelhos. Ela ia dar um jeito de desequilibrada, ia cair. Ela ia colocar aquela bola pra dentro do gol. Do atacante tricolor em cima do Zé Marcos. Renato dando uma bronca ali na galera. O ajuste ali no meio que ele tá reclamando, hein? Exatamente.
O Fluminense agora, nesse momento, na teoria, está atuando com 3 zagueiros. Thiago Santos, Ignácio e também o Freitas. Na teoria, liberar os 2 laterais. O René pela esquerda e o Samuel Xavier pela direita. Bola com a equipe do Vitória. Tenta partir ali. Pelo lado direito, vem cruzamento, rasteirinho, toque do Fábio para trás, o chute lá dentro. Pintou o gol, Lucas Braga no cantinho do Fábio. No canto direito, amigo, num vacilo. Sai o gol de empate no final, 44. Futebol é o detalhe que a gente vem falando, ó. Deram espaço. O Lucas Braga conseguiu passar por 2. Deu o toque e recebeu do Fábio, né? Dessa vez o Fábio foi muito esperto, que ele nem tentou dominar. Ele deixou pro Lucas, que vinha entrando na grande área, e ele tocou no canto direito do Fábio, sem chances. Sem chance de defesa. Agora, poderia ter feito uma falta anteriormente, né? Para tentar evitar esse gol do Vitória. Mas vida que segue, 44 do segundo tempo. Ainda dá pra buscar virar, dá pra buscar o gol da vitória. Bom, se 2 vitórias que a gente tem no Maracanã foram nos acréscimos, por que essa também não? Exatamente, cabe ao Fluminense nesse momento pressionar o time do Vitória, para tentar buscar essa vitória que seria importante na disputa pelo Campeonato Brasileiro. Mas vamos Do campo, porque o Everaldo ia sair sozinho pela direita, né, JP? Parece que o zagueiro do Vitória errou o tempo de bola ali no kick, né? E o Everaldo só estava ali, pronto para retomar para a equipe do Fluminense. O árbitro entendeu como falta. Falta já cobrada pela equipe. Passe lá pelo lado direito. Claudinho escapou da marcação do Serna. Vai arrastando no meio de 1, 2, 3. Passe pelo lado direito. Vem o cruzamento. Vitória chega com perigo. Vem a batida. Gol do Vitória no finalzinho do jogo. Parece que o cenário se repete de 2024. Lá peito. O jogador do Vitória saiu arrastando todo mundo, me pareceu o Claudinho. E aí na ponta direita, o cruzamento para dentro da área. E aí chegou arrematando de primeira o jogador do Vitória para fazer o gol de empate. Para o Vitória, 1 para o Fluminense. Banho de água fria, né, o Rafael? Pois é, JP. Jogada de desvio, camisa 23, o Fábio lá pelo lado direito, saiu carregando todo mundo, conseguiu o passe curto ali pro Claudinho, rolou pra dentro da área, encontrou o Lucas Braga sozinho, cara a cara com o Fábio pra finalizar. O camisa 22 teve que dominar, até o lado direito do Fábio, empatar o jogo e vamos até 50, JP, mais 5 minutos. 5 minutinhos aí pro Fluminense tentar o segundo gol, mas não pode dar um mole desse no final do jogo, né, Lessa? O preço que você pega, JP. A gente falava agora há pouco. O Fluminense abdicou de jogar. Não quis mais jogar. Foi muito pouco no segundo tempo para buscar o segundo gol. O Renato, nessa reta final, demorou a mexer no time e na reta final desse segundo tempo estava pensando apenas em segurar 1-0. Eu estava falando, o jogo tá perigoso. O jogo tá perigoso. Agora tem poucos minutos para correr atrás do prejuízo. E a torcida do Fluminense tenta incentivar nesse finalzinho, né, Cauã? Tenta incentivar, gritos de Nense vindo da arquibancada, faltam 5 minutos ainda. Renato que já conseguiu 2 vitórias com gols no finalzinho do jogo. Né? E aí não ganhou por quê? Iria ganhar. A atuação era suficiente para ganhar do Vitória. Mas parece que o destino caprichoso evitou que o Fluminense ganhasse. E aí, para mim, há 3 responsáveis diretos pela não vitória do Fluminense hoje. Pelo empate do Fluminense contra o Vitória. Vamos considerar que o Vitória fizesse esse gol no fim. Tá? O Vitória fizesse esse golzinho com mérito. O Vitória teve volume de jogo no segundo tempo para fazer o seu gol. Vamos considerar que fizesse o seu gol. Por que o Fluminense não estava vencendo, então, por 2-0 ou 3-0 antes? Porque o jogo seria 2-1 ou 3-1. Vamos lá. Para mim, tem 3 responsáveis diretos. Primeiro, vou falar de cara. Direto, reto, e não tem por que não falar. Amigo, o pênalti não marcado por esse soprador de apito aí, o tal do Candansan, que já fez outras cagadas anteriores em jogos do Fluminense, é só pegar, no último jogo dele, não me lembro nem contra quem foi, acho que ainda no ano passado. O cara é especialista, o cara é mestre nesse negócio. Parece até mal intencionado. É mal intencionado? Eu estou afirmando que é? Não estou afirmando, mas parece.
Porque não é possível que isso seja só erro. É um erro tão grosseiro dele e do VAR, da turma que está dentro do VAR, que não cabe, cara, não cabe nem maiores delongas aqui. Não tem nem por que esticar esse assunto aqui. Na hora que aconteceu, não precisava de replay nenhum, não precisei de replay nenhum. Na hora eu estava vendo aqui, eu falei, não deu, o Arias demorou a chutar, o Arias não foi bem na hora da finalização, demorou, né? Não foi bem no lance o Arias, porém, entretanto, foi pênalti claríssimo. E eu vi na hora, eu falei, o cara puxou ele, mas achei que tinha puxado pelo braço. E aí o replay mostra que ele puxou pela camisa. O cara derrubou o Arias, quase rasgou a camisa do Arias, puxando pela camisa. Ah, mimimi, mas tem impacto. Porra, que é isso, gente? Mimimi, impacto? O cara puxou pela camisa, porra. Jogou o cara no chão. E papo esse de impacto, de não sei do quê? Pênalti. Falta dentro da área é o quê? Se essa falta fosse no meio campo, ele teria dado? Sim, claro que sim. Fosse na intermediária, teria dado? Claro que sim. Então, troço assim escandaloso, constrangedor, vergonhoso. A palavra para isso aí é vergonha. Vergonha. Amanhã o VAR vai dizer, a CBF vai admitir, houve o pênalti realmente no Arias, erramos. O que adianta esse troço amanhã? O que adianta? Então, gente, o Fluminense foi roubado no Maracanã. Olha que eu sou desses aí que vocês sabem muito bem, que volta e meia eu chego aqui e falo, não achei que foi roubado nada. O pessoal começa a reclamar e fala, para mim não foi nada, etc. Mas isso aí, meu amigo, isso é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Foi roubado. Posso falar todos os poréns, vou apontar culpados, e acho que o Fluminense não foi absoluto no jogo para merecer indiscutivelmente a vitória. Porém, entretanto, preciso fazer esse parêntese. Foi roubado. O Fluminense foi roubado pela equipe de arbitragem no Maracanã. Fecha parênteses. Esse o primeiro responsável pelo empate do Fluminense. Os responsáveis, né? Bota tudo em um só, que é a arbitragem. Mas só esse lance, tá? Não tem mais nada a reclamar. Só que é um lance muito capital. Sai o gol ali no pênalti, se saísse o gol, é 2-0. Era história diferente e o Vitória teria que fazer 2 gols. Faria? Acho que não. Já estávamos na reta final do jogo. Então, responsável número 1, seu árbitro, seu soprador de apito. Cagalhão de sempre. Especialista em fazer lambança. Seu Candançã das couves aí. Vou nem pegar o nome dele aí primeiro. Não é cabeça, não. Mas vamos lá, gente. Vamos começar essa live aí, né? Fluminense 1, Vitória 1 no Maracanã. Um resultado com sabor de derrota, né? Um empate com sabor de derrota, tá dizendo aqui o Beto Flu, que tá sempre presente aqui nas nossas lives. Ô Beto, obrigado, cara, pela parceria aí, pela presença. É isso, cara, é isso. Um jogo em que o Fluminense, ele praticamente não foi pressionado, né, pelo Vitória, mas era um jogo perigoso. O Fluminense fez um jogo perigoso. O Vitória, ele teve, ao longo da partida inteira, 2 oportunidades. Um chute em que o cara entrou ali pelo meio da zaga, chutou rasteirinho e o Fábio encaixou. E o gol. O Vitória, ele apesar de fazer um jogo ali perigoso, traiçoeiro pro Fluminense, o Vitória não criou tanta dificuldade assim defensiva pro Fluminense. Eu acho que o maior adversário do Fluminense hoje foi o próprio Fluminense, que desde o primeiro tempo mostrou muita lentidão nessa transição da defesa pro ataque. Fluminense muito lento, gente. Pra sair da defesa, levar a bola pro ataque, criar as oportunidades. O primeiro tempo, tirando aquela bola do lateral que o Arias bateu rápido e o Cano chutou na rede pelo lado de fora. E o gol do Cano, o Fluminense não criou nada no primeiro tempo. Nada. O Fluminense foi um deserto de ideias no primeiro tempo. E o Vitória, na dele, né, fechadinho, quem sabe num contra-ataque e tal. E o Fluminense acabou achando aquele primeiro gol numa bonita jogada, né? Uma boa troca de passes lá pela direita, toque de calcanhar do Samuel Xavier, cruzamento do Arias, aí a bola desvia na defesa do Vitória e o Cano fez o gol. Então, assim, aquele gol parecia o canal do Gui aqui, cara, eu pensei a mesma coisa.
Na hora que eu vi o gol foi igual ao do Vitória. Eu já vou falar disso. Pera aí, gente. Mas então, assim, o Fluminense, ele não fez um bom primeiro tempo, né? Ele saiu vencendo o jogo, mas ele não fez um bom primeiro tempo. Ele não criou muitas oportunidades. O Vitória conseguiu anular bem o Fluminense. Muito fechado, marcando muito bem. E o Fluminense sem criatividade nenhuma. Nenhuma. Mesmo com o Ganso, o Fluminense sem nenhuma criatividade. E aí achou aquele primeiro gol, né, numa bonita jogada, como eu falei, a jogada ali do Samuel com Arias, enfim, a bola desviou da defesa e o Cano faz o gol. E aí parecia que a partir daquele gol, parecia que o Vitória ia sair para o jogo e o Fluminense ia ter espaço para jogar em velocidade, jogar em transição, jogar, né, de forma vertical, coisa que o Fluminense não vinha conseguindo. Só que o Vitória, gente, ele manteve a postura dele quando não estava com a bola, mas quando tinha a bola, o Vitória passou a atacar com mais gente. E o técnico do Vitória, o Carpini, ele começou a empilhar atacantes. Botou 1, 2, 3, 4, 5. Ele foi empilhando atacante no time do Vitória para ver se saía o gol, né? E o Fluminense teve a bola do jogo. Qual foi a bola do jogo? A do Canóbio. Não dá para um jogador que custou 36 milhões de reais perder o gol que o Canóbio perdeu. A galera vai, antes de começar a live, deixa aquele longo anúncio da live, deixa lá 7 minutos de anúncio da live que ela vai começar. Aí o cara vai lendo lá, porque que a galera tá dizendo aqui? A galera tá dizendo que foi uma merda, que foi um lixo, que fulano é uma merda, que esse clã é um lixo. Vou falar isso aqui. Pum. Entendeu? Eu não vou fazer isso. Eu vou chegar aqui e vou falar o que eu achei. Então já tô avisando aos amigos queridos que vieram aqui para desabafar, desabafem. Mas não fiquem putos comigo. Ou fiquem putos comigo, mas não me xinguem para eu não ser obrigado a bloquear. Mas podem criticar, falar o que quiser, mas eu dificilmente eu venho aqui, dificilmente não, impossível vir aqui e não falar aquilo que eu penso. Então hoje é o dia, é um daqueles dias que eu vou chegar aqui e vou dizer que o Fluminense jogou bem, apesar do empate, que o empate não foi justo. O Fluminense merecia ter vencido. É claro que a gente tem que valorar também, em reconhecer o trabalho feito pelo técnico dos caras, né? E algumas opções do Renato que eu não faria. Eu anotei aqui as minhas opções que eu faria e que o Renato não fez. Mas o técnico é o Renato. O campeão é o Renato. Não é isso? Eu não sou campeão de nada, eu sou apenas um torcedor do Fluminense que é metido a estudar um pouco de tática e venho aqui tentar conversar com vocês e falar meus pontos de vista e ouvir o de vocês também. Né? Eu sou um pouco curioso, né? Faço cursos, gosto de aprender, gosto de entender, mas eu não sou treinador. O treinador Renato, ele é o cara competente. Eu sou só um torcedor que montei um canal, tenho a cara de pau de vir aqui falar de futebol. Então, o que eu vou falar hoje talvez não agrade muita gente, mas eu vou falar a verdade. O Fluminense jogou bem, o Fluminense não merecia ter empatado, o Fluminense merecia ter vencido o jogo, o Fluminense poderia ter feito mais de um gol, poderia ter feito 2 ou 3 gols na partida. Infelizmente, a gente desperdiçou oportunidade. O Canóbio perdeu uma grande chance. O Fluminense poderia ter vencido o jogo. O Renato opta, no fim, por um caminho que eu não optaria. Ele optou pelo caminho de controlar o jogo até o fim, vencer de 1-0. E, como diz o Muricy Ramalho, a bola pune e as escolhas punem também. Né? O Renato tem a participação na boa atuação que o Fluminense teve hoje. O Fluminense fez o melhor tempo dele na temporada hoje. O melhor tempo que o Fluminense fez na temporada foi o primeiro tempo. O nosso primeiro tempo de jogo foi o melhor tempo que o Fluminense fez na temporada. Teve um pênalti pro Fluminense absurdo, vergonhoso, que o árbitro não marcou, com direito a VAR. Os caras conseguem brigar com a imagem e não deram um pênalti vergonhoso pro Fluminense, né, que custou caro, porque a gente teria vencido o jogo, né? E o árbitro não deu um pênalti. Tô cansado já de falar sobre isso. O Fluminense sendo roubado em jogo contra time pequeno. É uma vergonha pro Fluminense, como um clube gigante que é, ser prejudicado em jogo contra clube pequeno. Volto a falar, o Fluminense, ele não quer que o Fluminense ganhe roubado, mas a camisa do Fluminense tem que pesar. Se for pro cara ser mau caráter, tem que pesar na hora a camisa do Fluminense, não a camisa do Vitória. Já que o Brasil é um país de mau caráter, então o cara, na hora de roubar, ele tem que pensar assim, pô,
Pô, não posso roubar o Fluminense, né? Porque ele não faz isso com o Flamengo. Com o Flamengo, um pênalti desse não deixa de ser marcado. Hoje a gente pode reclamar de pênalti. Por quê? Porque o Fluminense jogou muito bem. O Fluminense hoje teve um grande desempenho. Infelizmente, por ter perdido gols, por não ter sido marcado pênalti, até pelo Vitória, que fez um movimento no fim do jogo muito, muito inteligente. O Vitória botou o time pra frente. Eu falei...